Mas, ó, o velho Vamp, ele tá chateado. Eu sou uma pessoa que eu costumo descobrir os sentimentos de um grande amigo, de um irmão. Até quando eu tô com tesão, ele sabe. Que isso? Ai, Boa tarde. O que é isso? Lógico, não vê a mil, se der pilhado, Tá também, bom. também vou dar minha pilha. Então, tranquilo. Até quando ele tá Sabe, com senhor? tesão, eu sei. Mas então, eu vou te passar a palavra. Primeiro, boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Nilson César. Tá. Infelizmente, o microfone do Vamp deu um problema. Ainda bem. Porque eu gostaria de passar pra ele nesse começo. Agora, Nilson César, você narrou o jogo do Corinthians. Corinthians. Um jogo horroroso. O Corinthians jogar o que jogou contra o Atlético Goianiense, que eu sigo falando, é um adversário, sim, muito mais fraco. Foi vergonhoso. O Corinthians jogar do jeito que jogou, sem uma chance sequer de gol no primeiro tempo e pouquíssimas chances no jogo inteiro. Eu repito aqui, o Corinthians foi ridículo, grotesco, medonho. O Corinthians não jogou futebol. Mas não vamos tirar o mérito do Atlético Goianiense, não. O Atlético jogou um bom futebol e ganhou o jogo do Corinthians de forma justa. E olha, que lamba as unhas o Corinthians por ter tomado 2 gols só. Ontem, de madrugada, eu estava vendo o jogo do Flamengo e também vendo os lances de Atlético e Corinthians de novo. O Atlético perdeu outras oportunidades que poderia ter matado o confronto de vez. Se bem que eu acho que já matou. Eu acho que o Atlético já está na próxima fase da Copa do Brasil. Eu não vejo força para o Corinthians reverter essa situação diante do Atlético de Goiás, não. Não vejo. Pô, vai ter que ganhar de 3 gols de diferença. Sabe quando? Não vai. Ganha de 2 e leva para pênaltis. Também acho que nem isso acontece. Aliás, o Atlético Goianiense nunca perdeu um jogo pro Corinthians na Arena. Tá invicto na Arena contra o Corinthians. E nunca levou um gol sequer. Tá bom, não levou um gol sequer. Agora o Corinthians vai atropelar, vai passar por cima, vai nada. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Pode, corintiano, pode ficar aí bravinho, porque tá falando que nós estamos fora. Está fora da Copa do Brasil o Corinthians. Atlético Goianiense. Agora nós vai. Não, que vai coisa nenhuma. Atlético Goianiense já passou. O Vampeta sabe disso. A hora que tomou o segundo gol, falei, já era, amigo. Já era. Aliás, os 2 grandões estão fora, Corinthians e Flamengo. Olha aí. 2 grandões estão fora, Meu Corinthians Deus. e Flamengo. Então, ó, que as 2 torcidas que hoje estão chateadas comemorem, porque se Nilson César falou que já passou, vai dar Flamengo e vai dar Corinthians Amigo, na próxima. pede pra resgatar. Não faça isso. Resgatar o vídeo que eu gravei à beira do gramado. Não faça À beira do isso. gramado, domingo, no jogo do Palmeiras. Pede pra resgatar e põe aí. Não faça. Eu acertei o placar 2-1. Meu Deus. Eu tô numa fase de acerto incrível. Não faça isso, passa. Pô, pede pra resgatar. Professor. Ontem ele falou que ia ser Que absurdo. Ontem ele falou que o Corinthians ia Meu Deus, ganhar. não faça isso. Tava Não com faça isso. Tava errado. Boa tarde. Ele falou 2-0 aqui na Jovem Pan pro deixa eu- Corinthians. Não, mas era Atlético. Eu que entendi errado o recado que veio. Deixa eu Veio dar o recado. Eu entendi errado. Deixa eu dar boa tarde, rapaz. Ele acha a mesma coisa. Boa tarde. Não, peraí. Boa tarde, professor. Vanderlei, Mauro, meu passo. Rapaz, ontem na abertura da jornada, professor, a gente abriu às 21 horas, né? Às 21h25, aqueles comentários antes de cantar o hino, de isso aí, ele falou assim, 2-0 Corinthians. Não, era Atlético. Eu estou convicto. Não tava, Recebi não. aqui o Carlinhos. Pô, ele falou, quando o Atlético falou o segundo, era o que ele tá Carlinhos- comemorando, ele falou, eu era o escutei Carlinhos errado. fake. Eu escutei errado, era 2-0 Era Atlético. 2-0 Atlético. A torcida do Corinthians. Corinthians e Flamengo estão fora da Copa do Brasil. Torcedores- Pode acreditar. Salva isso já, pelo amor de Deus, já Pode deixa isso salvar. salvo. Depois, se acertar, você vai pôr? Claro, Vai. óbvio. Vai, por que Torcedor- você não põe o jogo do Palmeiras 2-1 domingo? Vai. Não vai querer que os caras busquem o que? Tudo. 5 minutos Senão- antes de ontem. De ontem. De ontem não precisa mostrar. Mas eu queria que mostrasse o de domingo. Ô, Vamp, mas que vergonha a atuação do Agora Corinthians. Vamos falar mesmo. Uma vergonha. Em relação ao jogo, né? Você pega o time do Corinthians no papel, em tudo. Sua história, tudo. Aí, falando do jogo de ontem, o Atlético Goianiense. Ele não vem no Campeonato Nacional bem, como o Fortaleza, porque foram equipes que no ano passado tiveram bom desempenho no Campeonato Nacional e atingido vagas das competições sul-americanas, né? O Atlético Goianiense, ele tá bem na Sul-Americana, classificou, vai pro mata-mata aí contra o time
do Soares, né? Que assinou de novo lá no Uruguai, lá com o time lá, o Nacional. Né? No Campeonato Nacional ele está dentro da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, como o professor Vanderlei Nogueira mesmo falou, é o segundo time que mais arrecadou depois de São Paulo. Eles vêm desde a primeira fase. Né? Eliminou o Goiás, seu grande rival, metendo uma goleada na Serrinha, no campo do Goiás. E ontem jogou bem contra o Corinthians. Né? 2-0 foi pouco mesmo. O Jorginho, no 5 minutos do segundo tempo, poderia ter feito o segundo. Você pega a equipe do Corinthians, a cavalaria, como eu gosto de falar, tava todo mundo, a não ser o Renato Augusto. Né? Você não pode contar com o Balbuena, que o Balbuena chegou agora, mas vai ser titular. Mas se o Balbuena tá, a zaga titular era o Gil e o Raul Gustavo, porque o João Vitor foi vendido. Do lado direito, Wagner Votano, do lado esquerdo joga o Piton, o meio campo do Queiroz, Maicon e o Cantígio, que sempre tá jogando ali, faltou o Renato Augusto, e o trio de ataque, Roger Guedes, William e o Adalberto, muito pouco, não deram um chute no gol. Teve um chute no primeiro tempo, aos 39, do William, mas... Chutinho, recuou. Uma biribinha, que nem fala, né? Uma biriba, Uma biriba. E um chute do Juliano no segundo tempo. Só. Tanto que eu errei até o nome do goleiro. Eu chamei o goleiro de Ronaldo, Rafael, né? É Ronaldo. Ronaldo. Eu falei, o Rafael não pega uma bola, não, é o Ronaldo. Porque eu não falava o nome do goleiro, nada. Aí você vai dizer assim, tá fora do Corinthians? Eu acredito que ainda não. Pode fazer um 3-1, um 2-0 e pros pênaltis. Até um 3-0, pô. Com 3 gols de diferença, eu acho... Só se eles ter que jogar demais. E na temporada o Corinthians fez isso 4-0 no Santos, jogos repetidos, assim, do nada, o Santos muito mal naquela noite. E o contra a Ponte Preta também. Para fazer 3 gols no Atlético Goianiense, com o Jorginho lá comandando, eles têm que vir numa noite horrível pra São Paulo. Fábio, mas também se o Corinthians faz um gol no começo do jogo na arena, sim, é bem possível. Sim, também vai ter que sair, tem que fazer, tentar reverter esse resultado. Pela bola que jogou ontem e vem jogando fora de casa, né, não me surpreende. Na própria Libertadores pegou, como é? O All Red, né? Always ready. Do Nacional, foi tudo gol. Então, pela noite de ontem, pô, com o jogo que tem agora, tem jogo Botafogo, Flamengo, volta de novo semana que vem. Na Copa do Brasil não tem um tempo. Não, isso é um agravante. Flamengo e Corinthians, eles jogam os 2 jogos da Libertadores antes da Copa do Brasil. Então, ou eles vão chegar motivados ou bem em baixa. Um dos dois. É isso. Ou os dois, ou... Então, muito ruim. Que nem o nosso amigo Mauro fala aqui. Pife patético a noite do Corinthians ontem à noite. Então, já que você falou de Mauro César, eu vou falar de uma frase que foi emblemática entre nós. Alguém vai se retratar hoje pra mim. Porque tem muita gente aí, pilhado. Não vai se retratar que o Corinthians já passou? Falei, assumo. Ao contrário de Nilson César, que não assumiu que falou 2-0 ontem, eu falei ontem sim, Corinthians já passou. E acho que se não passar do Atlético Goianiense pelo 2º ano seguido, vai ser uma vergonha. Pra mim é vergonha o Corinthians, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, não passar. E ainda acho, concordo com o Vamp, que dá pra passar. Pra mim não é nada impossível você fazer 2 gols de diferença no Atlético Goianiense. Que eu sigo dizendo, é um adversário chato, ok. Mas comparado com todos os outros ali da Copa do Brasil, pra mim é o mais fácil ao lado do América Mineiro. Acho mais fácil que o Fortaleza e acho mais fácil que o Atlético Paranaense diante dos grandões ali, os adversários que pegaram. Mauro, mais uma vez, um futebol feio do Corinthians. E dessa vez não tem justificativa, porque tinha um time bom dentro de campo. Ontem você foi alertado, né? Quando você falou esse negócio aí, que estava classificado, a gente comentou aqui, olha, o time do Atlético no Campeonato Brasileiro, não, aliás, um dos grandes equívocos é usar algumas vezes o campeonato como referência para avaliar um time que está no mata-mata. Exemplos, aquele time horroroso lá, como é que é? Petroleiro da Bolívia. Que foi campeão no passado. Ano passado, num campeonato atípico, uma série de circunstâncias aconteceram, uma combinação maluca de resultados, o time não é mais o mesmo. É um time de 2ª divisão da Bolívia, um time horroroso. Porque quando o Palmeiras massacrou, não é tão ruim, não. Olha o campo, aquele é um horror. Aquele time é péssimo, ele pode ganhar 5 vezes seguido do campeonato boliviano, ele vai continuar sendo ruim. Acho que não pode. O campeonato ele pode ser referência se você analisar o contexto. Aí você pega o Talheres, que estava no grupo do Flamengo. Mas é o último do Campeonato Argentino. A gente falava que trocou de técnico, está priorizando a Libertadores e tal. Tá até agora vivo na competição.
O River Plate caiu, o Boca caiu, o Talheres está lá. Não saiu da competição, continua lá, vai jogar com o Vélez, né? E no caso específico do Atlético Goianiense, ele tá mal no Brasileiro porque ele tá priorizando os 2 mata-mata. Ele tem semana que vem o Nacional, do Soares, né? Pela Sul-Americana. São oportunidades raras. Um time como o Atlético Goianiense, quando ele vai enfrentar o Nacional de Montevidéu com o Soares de novo, isso é mais importante do que os jogos do Brasileiro nesse momento. Depois ele vai brigar para tentar escapar do rebaixamento. Ele tem mais de 19 jogos, né? Exato, ele tem o turno inteiro. Adiantado. E faz sentido. Gente, a gente vai correr um risco, agora vai ter que correr risco. Agora, o que vale mais a pena? A gente correr um risco de rebaixamento aqui, que a gente pode ser rebaixado de qualquer maneira. E se a gente elimina, de repente, como eliminou o Olímpia, que parecia impossível, eles passaram pelo Olímpia, a gente vai lá e elimina o Nacional do Soares. Seria mais um feito histórico para um clube que há pouco tempo nem tinha divisão no futebol brasileiro, há alguns anos. Então, na Copa do Brasil, como vimos contra o Goiás veio aqui e empatou 3-3 com o São Paulo. Eles meteram 3-0 na Serrinha, no campo do Goiás. Claro que contra o Corinthians seria diferente, é evidente que seria outro comportamento, e foi. E o Corinthians fez uma partida muito ruim, de fato. E ontem não era o Corinthians, que tinha todas aquelas atenuantes do jogo contra o Boca, porque contra o Boca o Corinthians não chutou no gol, mas era um time todo remendado, com jogadores fora, 3 laterais esquerdos, aí não tinha jeito, aí você luta com as armas que tem. O contexto é fundamental em qualquer análise de futebol, e ali era muito claro. Ontem não. Ontem ele pôde até, por exemplo, Fábio Santos fez 2 gols domingo, hoje fica no banco, joga o Piton. O William joga, Roger Guedes pelo lado. Não quer jogar pelo lado, bonitão? É pelo lado. O Yuri Alberto é o comandante do ataque. Ou seja, ele teve muitos jogadores ali ontem à disposição. Fagner de volta. O Fagner de volta, o Cássio no gol. Pô, peraí. E a atuação foi muito ruim. E eu achei até que o Vitor Pereira, depois do jogo, na coletiva dele, foi muito boa. Ele assumiu, assim, para ele e para os jogadores, que foi uma porcaria. Só faltou ele falar isso. Foi muito ruim. E disse algo importante. O time estava de barriga cheia porque, contra o Atlético Mineiro, conseguiu a vitória importante fora de casa e meio que, né, em outras palavras, barriga cheia, entendi o seguinte: como se o time subisse nas tamancas. Pô, ganhamos do Atlético em Belo Horizonte. Pô, peraí, vamos com calma aqui que vai dar tudo certo. O Atlético Goianiense na tabela. Vai dar outra competição, é outra história. É o mata-mata, é outra conversa. E aí acabou sendo realmente uma atuação muito ruim. O Atlético foi bem, poderia ter feito aquele gol com o Jorginho mesmo no segundo tempo. Teve bola, passou rente à trave. Aquela chance foi melhor do que todas as chances do Corinthians no jogo, né? E no segundo tempo, o Corinthians entrou perdendo. Tomou o segundo gol já com 41, 42 minutos. O Corinthians, ele não chutou uma bola na direção do gol. Todo o segundo tempo, para tentar empatar um jogo, o Corinthians não chutou uma bola na direção do gol. Teve mais a posse e finalizou até um pouco mais, mas não acertou nem o alvo. Então foi uma atuação muito ruim. Acho que os jogos da Libertadores podem se impactar muito no Corinthians se ele for eliminado. O mesmo vale do Flamengo, claro, a gente vai falar depois do Flamengo Atlético. Mas se for eliminado pelo Flamengo, ele vai entrar numa situação muito, muito difícil, porque ele fora da Libertadores e tendo que virar um 0-2, né, para 3-2, ou no mínimo empatar, fazer 2-2, 3-1 para jogar a vaga nos pênaltis, disputar nos pênaltis, é uma situação bem, bem delicada. A não ser que essa eliminação, se ela acontecer, venha a ser muito disputada, daquelas que você fala, pô, aconteceu, tudo bem. Agora, vamos imaginar, perde no Maracanã, eliminado, daquelas derrotas assim que você nem discute. Aí você vai com os pneus arriados. Aí o Vitor Pereira vai ter 8 dias para encher os pneus, reativar o time. Ou seja, está tudo muito interligado. Vale para o Corinthians e vale para o Flamengo. Mas no caso do Corinthians, acho que é pior, porque a atuação foi ruim. A atuação do Corinthians foi muito ruim. E é uma diferença de 2 gols para tirar contra o adversário que, de fato, no ano passado já foi uma asa negra para o Corinthians, já teve 4 jogos, não conseguiu ganhar, né? 3 derrotas seguidas, depois empatou em Goiânia. Nunca perdeu na Arena Corinthians e nunca levou um gol sequer vai ter que ser a grande atuação. A superação. E desde já, ele vai ter que começar a isolar os 2 campeonatos, na conversa, no trabalho do dia a dia. Gente, ó, agora é brasileiro, depois Libertadores. Essa competição é a parte, a gente tem que conseguir separar as coisas. Ele vai ter 8 dias. Agora, se classifica contra o Flamengo também, não adianta chegar de barriga cheia. Porque é a mesma coisa do jogo do Atlético. Eliminou o Flamengo, vamos lá, agora vai. Aí acaba ficando pela Copa do Brasil pelo caminho também. Eu acho que tentar desvincular as 2 competições, embora seja muito difícil, passa a ser uma tarefa importante a partir de agora. Mas foi, de fato, uma atuação muito ruim, essa sem desculpa, porque não tem atenuante. Os jogadores estavam à disposição, muitos jogadores importantes. Aí lançou Fausto Vera. Não entendi também. O que adianta colocar o rapaz para jogar? Nem treinou. O cara desceu do aeroporto, nem conhece, nem sabe o nome dos caras que estão com ele. Olha pro lado, quem é esse aqui? Joga de quê? Nem sabe, sério. Ele não sabe. Você acha que alguém acha que o Fausto Vera sabe como joga o Duqueiroz? Não tem nem ideia. E vice-versa. Os caras estão se conhecendo agora, gente. Não entendi. Porque ele colocou no final ali uma pergunta breve para vocês e depois a gente vai escutar o Vitor Pereira. Vanderlei Nogueira, sim, Mauro, o próprio Vamp. A culpa dessa atuação pífia e patética, como diz Mauro César, é mais do treinador ou é mais dos jogadores? Porque agora jogador tem. A cavalaria estava em campo.
E foi um Corinthians covarde. Foi um Corinthians que não tentou atacar, que não teve uma chance sequer de gol no primeiro tempo. Que não teve chances claras, como lembrou o Mauro aqui, no segundo. Um Corinthians que não incomodou o goleiro, que o Vamp até errou o nome, durante todo o jogo. A culpa é mais de quem, na opinião de vocês? Do Vitor Pereira ou dos jogadores do Corinthians? No jogo de ontem, especificamente. Bom, eu queria falar do jogo dizendo o seguinte, que o Corinthians decepcionou muito, bastante, até porque antes da bola rolar, ele era o favorito, pelo menos quase todo mundo falou isso. Os mais cautelosos estavam até apostando no empate. Máximo de negativo que pode acontecer com o Corinthians é um empate, porque, segundo a tese da maioria, será um massacre na arena, porque com o apoio da torcida, aquela massa empurrando, um empate trazendo, o adversário não terá força para resistir o apoio da massa, né? Então foi uma grande decepção, sem dúvida. O Atlético jogou melhor o tempo todo, mereceu vencer. No Corinthians ninguém brilhou, as mudanças do professor Vitor Pereira não funcionaram, ele tentou até ajeitar a coisa no segundo tempo, mas não teve jeito nenhum. E a coletiva dele, estou resumindo, claro, a coletiva dele ficou muito nítida quando ele disse que um time estava com a vontade na garganta e o outro estava com a barriga cheia. Então ficou muito claro, ele vai ter um trabalhão para fazer isso e prova a irregularidade. Você não pode considerar que um jogo bem ou um jogo vencido vai ser o padrão daí para frente. Não há nenhum clube que mantém a regularidade. Alguns decepcionam muito, outros nem tanto. Aqueles que decepcionam às vezes ficam na liderança do Campeonato Brasileiro, que é bom, porque não foi bem, mas pelo menos segura a liderança. O Corinthians não foi bem e vai ter um trabalhão para resolver esse problema. Claro que vai contar com a 13ª força, que é o apoio da torcida na arena.